Bem-vindo ao Eleve-se, Supere, Vença. Todo dia, oportunidade para crescer e transformar-se. Hoje, elevamos sua mente para conquistas novas e desbloqueamos potencial ilimitado. Prepare-se para a jornada de autodescoberta e triunfo, cada passo mais perto da sua melhor versão. Eleve-se acima dos obstáculos intransponíveis. Cada desafio é chance de provar sua força interior. Supere seus medos profundos que tentam prender e limitar potencial. Verdadeira força nasce quando decide enfrentá-los com coragem e determinação. Vença os desafios da vida, transformando dificuldade em degrau para sucesso. Lembre-se, você é mais forte que imagina, capaz de alcançar o impossível. Acredite em seu poder para realizar sonhos, passo a passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder inspiração e comece sua vitória. Juntos, vamos crescer, superar e vencer. Eleve-se, supere, vença. Existe um ponto na vida em que o barulho acaba. Não é quando tudo dá errado. É quando ninguém mais aparece. As mensagens diminuem. Os convites cessam. As promessas feitas em voz alta desaparecem no silêncio. E nesse momento, uma pergunta surge. Não em voz alta, mas dentro de você. E agora, quem eu sou quando não tem ninguém? O estoicismo começa exatamente aí. Não quando a vida está confortável, mas quando ela exige postura. Este vídeo não foi feito para entreter. Foi feito para endurecer a mente, fortalecer o espírito e ensinar você a agir mesmo só. Porque a verdade é simples, dura e libertadora. Quem não aprende a agir sozinho, passa a vida dependente. Agir sozinho não é um ato de orgulho, frieza ou rejeição ao mundo. Agir sozinho é o momento em que o ser humano abandona a fantasia mais perigosa que existe, a de que alguém virá resgatá-lo. Desde cedo, somos treinados a acreditar que haverá apoio, incentivo, companhia, reconhecimento. Crescemos ouvindo que ninguém vence sozinho, que é preciso alguém ao lado, que tudo fica mais fácil em grupo. E embora isso soe bonito, a vida real desmonta essa ideia sem piedade. O estoicismo não nasce do conforto. Ele nasce da ruptura. Do momento em que você percebe que as pessoas não ficam, que o apoio é instável e que, no fim, as decisões mais importantes da sua vida serão tomadas em silêncio. Agir sozinho é aceitar essa realidade sem amargura, sem vitimismo e sem fuga. A maioria das pessoas não sofre por falta de capacidade, sofre por dependência emocional. Elas precisam ser empurradas para agir, precisam ser elogiadas para continuar, precisam ser validadas para acreditar em si mesmas. Quando isso some, elas travam. Não porque são fracas por natureza, mas porque nunca treinaram autonomia. O estoico entende algo que poucos aceitam. Depender emocionalmente dos outros é colocar sua estabilidade nas mãos de algo instável. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, apoios desaparecem. Quem constrói sua força sobre isso vive em constante risco de colapso. Agir sozinho é um processo interno profundo. É olhar para a própria vida e assumir total responsabilidade. Não há mais a quem culpar. Não há mais desculpa confortável. Não há mais transferência de responsabilidade. Existe apenas você, suas escolhas e as consequências delas. Esse momento assusta, porque retira o papel de vítima, retira a narrativa de injustiça, retira o consolo da reclamação, mas ao mesmo tempo devolve algo muito mais poderoso: controle. Quando você age sozinho, você aprende a confiar em si mesmo. Cada decisão tomada sem aplauso fortalece sua mente. Cada passo dado sem incentivo externo constrói autorrespeito. Você passa a se enxergar como alguém capaz de sustentar o próprio peso emocional. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para ser admirado. Ele se lembrava diariamente de que encontraria pessoas ingratas, egoístas, indiferentes e difíceis. Não para odiá-las, mas para não ser surpreendido. O homem preparado não se revolta.
Ele age. Agir sozinho é aceitar que o mundo não tem obrigação de te entender, que nem todo esforço será reconhecido, que nem toda escolha será aplaudida, e mesmo assim, continuar. A força real nasce quando você não abandona seu caminho por falta de companhia, quando você não desiste porque ninguém acreditou, quando você não para porque ficou difícil. Quantas vezes você deixou de agir porque se sentiu sozinho? Quantos planos você adiou esperando alguém ir junto? Quantas decisões você não tomou por medo de caminhar sem apoio? Se isso já aconteceu com você, não se condene. Mas entenda, continuar esperando vai te manter exatamente no mesmo lugar. Agir sozinho exige coragem, mas constrói algo que ninguém pode tirar: dignidade interna. Você passa a se respeitar, porque sabe que não depende de aplauso para agir. E quando o respeito próprio nasce, a força deixa de ser frágil. A solidão, quando bem compreendida, não enfraquece. Ela seleciona, ela revela, ela ensina. Quem foge da solidão foge do próprio crescimento. Quem a enfrenta, amadurece. Agir sozinho não significa viver isolado, significa não ser refém. Significa que, se todos forem embora, você permanece. Se ninguém ajudar, você faz. Se ninguém entender, você sustenta. Esse é o nascimento da força real. Silenciosa, estável, inabalável. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe um comentário com uma única palavra: força. Isso não é para mim. É para você assumir publicamente que está decidido a não depender mais de ninguém. Silêncio. Existe uma fase na vida em que falar demais se torna um erro. Não porque a comunicação seja ruim, mas porque o excesso de palavras costuma denunciar fragilidade interna. O estoicismo entende algo que a maioria das pessoas ignora. Quem precisa explicar tudo, justificar tudo e anunciar tudo ainda não está firme por dentro. A força verdadeira não nasce no barulho, nasce no silêncio. Quando você aprende a agir sozinho, o silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser estratégico. Você já não sente necessidade de contar seus planos, expor suas dores ou pedir validação constante. Não porque se tornou frio, mas porque se tornou consciente. Você entende que nem todos precisam saber o que você está construindo, nem todos merecem acesso ao seu processo, nem todas as opiniões importam. O mundo moderno incentiva o oposto. Ele empurra as pessoas para a exposição contínua, para a necessidade de mostrar progresso antes mesmo de haver resultado, para a busca incessante por aprovação. Isso cria indivíduos ansiosos, instáveis e emocionalmente dependentes. O estoico rejeita essa lógica. Ele prefere construir em silêncio e deixar que o resultado fale por si. O silêncio é um filtro poderoso. Ele elimina ruídos externos e reduz interferências emocionais. Quando você fala menos, você observa mais. Quando observa mais, entende melhor. Quando entende melhor, decide com mais precisão. Essa cadeia simples cria vantagem mental. A maioria dos conflitos humanos nasce da reação impulsiva. Pessoas que respondem a tudo, discutem tudo, defendem tudo. Elas vivem cansadas, drenadas emocionalmente e sempre em guerra. O estoico aprende que nem toda provocação exige resposta e que nem toda opinião merece atenção. O silêncio, nesse sentido, é autocontrole em ação. Ser forte em silêncio não significa aceitar injustiça passivamente. Significa escolher conscientemente onde investir energia. A energia emocional é limitada. Quem a desperdiça com trivialidades se torna fraco quando algo sério acontece. O estoico guarda força para o que realmente importa. O silêncio também protege. Quando você expõe demais seus planos, expõe também suas vulnerabilidades. Pessoas nem sempre torcem por você. Algumas torcem contra. Outras apenas absorvem sua energia. Agir em silêncio reduz interferências externas e preserva foco. Existe ainda outro aspecto profundo do silêncio. Ele revela quem você é quando não há plateia.
Muitas pessoas só se sentem vivas quando são vistas. Quando não há público, elas se sentem vazias. O estoico aprende a sustentar a própria presença mesmo na ausência total de reconhecimento. Isso constrói identidade sólida. O silêncio força o encontro com a própria mente, sem distrações, sem validação externa, sem ruído. Esse encontro é desconfortável no início, porque expõe inseguranças, medos e contradições. Mas é exatamente esse confronto que gera crescimento. Quem foge do silêncio foge de si. Pessoas silenciosas incomodam porque não são facilmente decifráveis. Não revelam intenções cedo demais. Não reagem como esperado. Não se explicam excessivamente. Isso cria respeito, ainda que silencioso, e muitas vezes, desconforto em quem vive de exposição. O estoico entende que falar menos aumenta o peso das palavras quando elas finalmente são ditas. Quem fala o tempo todo banaliza a própria voz. Quem escolhe quando falar transforma a palavra em ferramenta. Silêncio também é disciplina. Exige controle emocional, paciência e maturidade. Não reagir é mais difícil do que reagir. Não responder é mais desafiador do que responder. O silêncio, portanto, não é passividade, é domínio. Agir sozinho em silêncio cria uma força interna difícil de abalar. Você deixa de depender da reação alheia para se sentir bem ou mal. Seu estado emocional passa a ser governado por princípios, não por estímulos externos. Essa é uma das maiores conquistas estoicas, a liberdade interna. Quando você não precisa falar tudo, provar tudo, ou se defender o tempo todo, você se torna leve por dentro e firme por fora. O silêncio não te apaga. Ele te estrutura. Ele te afia. Ele te fortalece. Esperar. Esperar é uma das armadilhas mais perigosas da mente humana. Esperar o momento certo. Esperar apoio. Esperar motivação. Esperar reconhecimento. O estoicismo desmonta essa espera com uma verdade simples. A vida não espera você estar pronto. Quando você aprende a agir sozinho, você para de adiar. Você entende que a clareza vem depois da ação, não antes. Que a força surge no movimento, não na reflexão infinita. Quantas decisões você adiou esperando alguém ir junto? Quantas vezes você ficou parado porque se sentiu sozinho? Quantos sonhos você abandonou esperando apoio? Se isso já aconteceu com você, não se culpe, mas não repita. O estoico age porque é necessário, não porque se sente confiante. Ele sabe que a confiança é construída ao longo do caminho. Cada passo dado sozinho fortalece a mente. Cada decisão tomada sem aplauso cria autonomia. Parar de esperar é assumir controle total. É entender que se algo precisa ser feito, você fará. Com medo, com dúvida, com cansaço. Esperar demais entrega sua vida ao acaso. Quem não espera se torna disciplinado. Quem é disciplinado se torna constante. Quem é constante vence, mesmo lentamente. Emocional. A vida exige dureza. Não brutalidade, mas resistência. Quem não desenvolve resistência emocional quebra diante da primeira frustração. O estoicismo ensina que a dor faz parte da existência, mas o colapso não precisa fazer. Agir sozinho expõe você ao desconforto, à rejeição, ao erro, à solidão. E isso é exatamente o que constrói força. Fugir do desconforto cria fragilidade. Enfrentá-lo cria estabilidade. A dureza estoica não elimina emoções. Ela as governa. Você sente, mas não é dominado. Você sofre, mas não se perde. Você cai, mas não desiste de si. Essa dureza te impede de se vitimizar. Te impede de transformar dificuldades em identidade. Pessoas frágeis vivem contando suas dores. Pessoas fortes vivem superando-as em silêncio. Quem age sozinho aprende a suportar. Aprende a continuar mesmo sem garantias. Aprende que nem todo esforço será reconhecido. E mesmo assim, segue. Agir sozinho expõe você ao desconforto de forma direta. Não há para quem terceirizar decisões. Não há colo imediato.
Não há validação instantânea. E é justamente essa ausência que molda a dureza emocional. Quem sempre tem alguém para amortecer a queda nunca aprende a se levantar sozinho. Quem sempre foge do desconforto permanece frágil. A dureza estoica não é insensibilidade, é estabilidade. Você sente dor, sente frustração, sente cansaço, mas não permite que isso defina suas ações. Pessoas frágeis vivem reféns do que sentem. Pessoas fortes sentem, mas escolhem continuar. Essa diferença muda destinos inteiros. A vida vai negar coisas a você, vai atrasar resultados, vai testar sua paciência, vai colocar pessoas difíceis no seu caminho. O estoico não se surpreende com isso. Ele entende que dificuldades não são exceção, são parte do processo, e por isso não se desespera quando elas aparecem. Agir sozinho cria um tipo específico de dureza, a capacidade de permanecer firme mesmo quando ninguém está confirmando que você está no caminho certo. Isso exige maturidade emocional, exige aceitar que nem toda escolha será compreendida, que nem todo esforço será reconhecido, que nem toda dor será compartilhada. A dureza emocional também protege contra a vitimização. Quem se vê como vítima permanente perde poder. O estoico rejeita essa postura. Ele assume responsabilidade, mesmo quando não teve culpa. Não porque aceita a injustiça, mas porque entende que reclamar não resolve. Agir resolve. Essa dureza cria limites internos. Você passa a tolerar menos desrespeito, menos dependência, menos relações frágeis. Não por arrogância, mas por clareza. Quem já aprendeu a ficar em pé sozinho, não aceita ser arrastado para baixo. A mente dura não é rígida, é firme. Ela se adapta sem se perder. Aprende com erros sem se destruir. Suporta pressão sem colapsar. Essa firmeza permite atravessar fases difíceis sem perder identidade. No estoicismo, sofrer não é fracasso. Desistir de si é. A dureza emocional não elimina a dor, mas impede que ela vire identidade. Você passa por momentos difíceis, mas não passa a se definir por eles. Agir sozinho, enfrentar o desconforto e continuar apesar dele é o que constrói essa dureza. Não há atalho. Não há discurso que substitua a experiência. A mente se fortalece exatamente onde antes era fraca. E quando essa dureza se estabelece, algo muda. Você deixa de temer a dificuldade, porque sabe que não vai quebrar. Independência. Existe uma liberdade que poucas pessoas experimentam. A liberdade de não precisar. Não precisar de aprovação constante. Não precisar de companhia para se sentir inteiro. Não precisar de validação para agir. O estoicismo aponta diretamente para essa liberdade ao ensinar o valor de aprender a ficar sozinho. Quem não sabe ficar sozinho se apega demais. Aceita menos do que merece. Tolera o que não deveria. Vive com medo de perder. A dependência emocional cria relações desequilibradas e uma mente sempre ansiosa. O estoico entende que quem depende demais está sempre em desvantagem. Aprender a ficar sozinho não é se afastar das pessoas. É não se perder nelas. É manter identidade mesmo em meio a vínculos. É saber que se tudo acabar, você permanece. Essa consciência muda completamente sua postura. Quando você age sozinho e aprende a sustentar a própria presença, você se torna difícil de manipular. Não reage por carência. Não decide por medo. Não se molda apenas para ser aceito. Você escolhe. E quem escolhe, tem poder. A solidão bem compreendida ensina autoconhecimento. Sem distrações, você percebe seus limites, suas forças, seus padrões. Aprende a lidar com seus próprios pensamentos. Isso gera clareza interna. E clareza é uma forma elevada de força. Quem aprende a ficar sozinho também aprende a selecionar melhor quem entra. Não aceita qualquer presença só para preencher vazio. Não confunde atenção com valor. Não troca paz por companhia. Isso eleva o nível das relações e reduz sofrimento desnecessário. O estoicismo ensina que a verdadeira segurança vem de dentro.
não do ambiente, não das pessoas, não das circunstâncias. Quando você entende isso, perde o medo da perda. Não porque não doa, mas porque não destrói. Ser indominável não significa ser invencível. Significa não ser controlado emocionalmente. Não ser arrastado por chantagens emocionais. Não ser quebrado por rejeição. Não ser definido pela ausência dos outros. Quem fica bem sozinho desenvolve calma. Uma calma que não depende de silêncio externo, mas de ordem interna. Essa calma transmite força. Pessoas assim não precisam se impor. Elas simplesmente são respeitadas. No fim, aprender a agir sozinho e a ficar bem consigo mesmo é uma das maiores conquistas humanas. Poucos fazem esse caminho porque ele exige coragem. Exige enfrentar o vazio sem fugir. Exige construir força onde antes havia medo. Mas quem faz, não volta atrás. Porque descobre algo definitivo. Quem é inteiro sozinho nunca mais é dominado por nada nem ninguém.